fim, vale dizer que a gente pode encarar os erros como um cientista. Ah, John, agora sim, me botou ciência no meio do negócio. Era só o que faltava. Sim, servidor, não esqueça que a gente está falando aqui de cérebro. Basicamente, quando a gente trata de erro, apesar de o erro pode ser comportamental, alguma situação fática ali que aconteceu, percepção, a admissão e a reflexão sobre esse erro acontece aqui. Tudo passa pela nossa mente. Por isso que o mindset é um dos pilares mais importantes aqui para o canal. Beleza, servidor? Mas vamos seguir aqui então. Encare os erros como um cientista. O que eu quero dizer com isso? É possível gerar deliberadamente, propositadamente, experimentos que nos permitem alcançar aquelas zonas de emergência que eu te falei. Isso, aquelas zonas de emergência interna que a gente consegue emergir dali, os acertos da nossa vida. Como que a gente chega nesse experimento aí? Como é que a gente gera deliberadamente esse experimento? A melhor forma da gente gerar deliberadamente esse experimento é com a meditação, porque eu só vejo duas formas da gente criar deliberadamente esses crescimentos, esses erros, conseguir fazer um ambiente de testes aí pra ti, que é ou na vida real, na prática, realmente lá e errando, fazendo as coisas pra tu entender o que é certo e o que é errado, ou tu pode gerar ele mentalmente, dentro de um ambiente meditacional, se essa palavra existe, mas dentro de um ambiente de meditação ali, em que tu vai simular esses erros, tu vai visualizar esses erros, os sentimentos que isso te causa, os sentimentos que isso causam a outras pessoas, e tu vai fazendo esse exercício. Mas aqui um cuidado muito importante. No momento que a gente faz a nossa meditação, jamais esqueçam que o nosso cérebro, apesar dele ser uma máquina extremamente potente, o cérebro ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Tem esse ponto aí importante na tua mente. Por quê? Porque ao não saber isso, a gente cria aquela técnica da visualização, que é a técnica em que a gente vai imaginar os nossos sonhos, imaginar o que a gente quer, onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar futuramente. Por quê? Porque quando a gente imagina isso, o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Não sabe que a gente está imaginando isso, ele acha que a gente está vivenciando. Então o nosso coração acelera, a nossa circulação sanguínea também acelera, nossas pupilas dilatam, às vezes a gente até sua um pouquinho. Quando a gente faz essa meditação, essa visualização bem feita, porque o nosso cérebro está vivenciando aquilo. E o nosso cérebro vai criar mecanismos para que a gente alcance aquilo, porque ele viu que aquilo ali é uma sensação prazerosa. Então ele não distingue o que é real do imaginário. No momento que tu faz a meditação, para tu fazer esse experimento aqui que eu te falei, de criar as zonas de emergência, tu vai ter que simular erros na tua mente. Tu vai ter que visualizar vários erros, tu vai ter que te visualizar cometendo esses erros. E o que o cérebro vai pensar? Que tu está cometendo realmente esses erros. Então, duas coisas podem acontecer. Uma, pode entrar num processo até depressivo, num processo em que tu vai começar a te julgar, o teu cérebro vai mandar informações pro teu corpo de que tu tá cometendo muitos erros, aquilo ali é ruim, beleza? Uma forma aí de se machucar. E ele vai fazer de tudo para parar. Dependendo da situação, ele pode querer não levantar mais de manhã para ir trabalhar ou para fazer as coisas. Pode não querer aí mais ter ânimo para fazer mais nada, para evitar erros. Vejam como sintomas de depressão. Então ele pode combater esse processo mental de analisar os erros dessa forma. Ou ele ainda pode fazer de forma pior. Não sei se pior ou melhor. Aqui é um julgamento meu. Mas ele pode fazer tu cometer esses erros na tua vida prática. Então, no momento que tu tá sempre pensando naquele erro, sempre refletindo sobre aquele erro, aquilo pode se tornar um hábito. E tu começar a passar a errar aquilo ali, realmente. Então, às vezes, num exercício aí de, tipo assim, isso aqui é um processo importante, eu não posso errar, então eu vou dar uma treinada para não errar. Mentalmente, tentar não errar, daqui a pouco tu vai lá e erra. É bem aquela situação que a gente foca no problema e o problema acontece. Sabe quando tu tá nervoso aí para uma apresentação da faculdade ou da escola, em que tu fica, meu Deus, eu não vou errar, não posso errar. Vejam que a palavra, ou que aquilo que tu tá imaginando é que não pode errar. Tu tá preocupado com errar. E o que acontece quando tu vai pra apresentação? Tu erra. Então é mais prudente, mais consciente tu falar, não, eu vou acertar. Eu tenho plenas condições de acertar. Eu fiz tudo para eu acertar. Então não tem outro resultado que não seja eu acertar. E aí teu cérebro se condiciona a acertar. Então são essas duas formas que o cérebro pode nos pregar essa peça na hora que a gente vai
gerar deliberadamente esses experimentos dentro da gente para a gente trazer essas zonas de emergência, para que a gente consiga acertar de forma mais rápida. Tá, John, então aí tu me disse que a gente pode gerar, mas tu não recomenda? Não, eu não recomendo que tu faça isso de forma frequente. Qual é o melhor momento para tu fazer esse experimento de erros? Realmente no momento em que tu errou. Tu cometeu algum erro na tua vida e tu detectou esse erro, o que tu vai ter? Tu já vai ter que refletir sobre esse erro em algum momento da tua vida. Por mais que tu não pare para refletir, tu vai refletir, seja dormindo, seja no banho, seja fazendo qualquer outra coisa, em algum momento tu vai refletir. Então, já que tu vai refletir, o teu corpo vai refletir sobre aquele erro. Como eu te falei, o cérebro, quando detecta um erro, ele vai trabalhar para não cometer. Então, tu vai refletir, mesmo que de forma aí um pouquinho inconsciente, mas tu vai refletir. Então, por que tu não para fazer isso de forma consciente? No momento que tu detectou o erro, tu para e reflete sobre aquele erro. Os porquês que tu errou, qual era o teu sentimento na hora que tu cometeu aquele erro, se aquilo foi realmente um erro mais teu ou um erro situacional, tudo isso. E no momento que tu vai fazer essa reflexão do erro, o que tu pode parar e fazer também? O experimento, gerar deliberadamente outros erros daquela situação, pode ser erros pessoais, pode ser erros profissionais e erros financeiros. E tu vai refletir sobre aquilo, começar a mentalizar aí outros erros que tu pode vir a cometer, ou que tu poderia cometer se tu tivesse naquele estado de espírito que tu estava quando tu cometeu o primeiro erro, para tu poder te blindar dessa situação.